Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos os nossos irmãos encarnados, desencarnados, virtuais, que se encontram hoje nos acompanhando, que estão aqui na casa. E eu fico pensando, às vezes, o que é que faz a pessoa sair de casa para ir a um templo, a uma igreja, a um centro espírita, ou em algum lugar que fale dessa dimensão espiritual que todos nós temos e que temos a necessidade de alimentar. O que será que faz? Senão essa centelha divina que tem aqui dentro e que nos faz ser ético, que nos faz procurar o amor, que nos faz ser solidários, que nos faz participar de uma campanha de alimentação, que nos faz perdoar. E quem dera todo mundo tivesse essa compreensão e todo mundo ouvisse esse recadinho que já está aqui dentro. Quando a gente já nasce, a gente parece que já vem com essa ligação e com esse convite para crescer, para melhorar, para dar o melhor da gente. E me parece que é essa a propulsão, aquilo que leva a gente a procurar uma casa em que se fala, em que se trabalha a espiritualidade. Então sejam todos muito bem-vindos, meus irmãos. Irmãos em Cristo, né? Porque Cristo deixou o manual para sempre. O manual que nos ensina a viver no amor, na esperança, na fé, na caridade. E principalmente aqui dentro de um centro espírita, cuja fé é raciocinada, que não é uma religião cheia de dogmas, cheia de rituais, que simplesmente é aquela codificação que nos trouxe resposta a tantas coisas. E por isso é necessário estudar sempre, é necessário se atualizar sempre, é necessário sempre estar lendo a obra de Kardec, estar ouvindo palestras a respeito, porque isso funciona como um estímulo, para que a gente não pare, que a gente não escute nunca, não esqueça nunca do propósito, do porquê estarmos aqui. Então essa noite é mais uma de conexão. Um agradecimento especial aos nossos mentores, à espiritualidade maior, a Jesus, nosso mestre e amigo, que nos permitiu estar aqui, com saúde, apesar do frio que está nessa cidade, né? Quem diz que praia não dá frio? Nossa Senhora, imagina quando chegar o inverno. Misericórdia! Mas que bom que temos agasalho, que bom que temos o principal, o cobertor do carinho, do abraço, da benevolência do outro. Então, muito bem-vindos. Eu tenho uns recadinhos aqui. O nosso bazar, como vocês viram, agora funciona nas segundas e terças-feiras. Então, sempre antes da palestra, antes das nossas atividades, da noite de tratamento de cirurgia espiritual, que acontece nas terças-feiras, nós temos nosso bazar a um preço bem módico, é R$3 qualquer peça. Se alguém tiver alguma coisa para doar, principalmente nesse inverno, será muito bem-vindo. Nós também queremos fazer um convite, porque congraçar com quem a gente gosta é a melhor coisa do mundo. Nós vamos ter uma festa caipira, uma festa junina, tradição na nossa cultura. Nossa, vai ser dia 20 de junho. Já estão todos convidados. No andar da carruagem eu vou dando mais detalhes, mas todos já são nossos convidados especiais. Tomara que vocês possam estar conosco. Hoje nós também temos, depois da palestra e dos passos, nós temos a continuidade do nosso estudo. O estudo é sobre a doutrina espírita e também sobre mediunidade. Hoje nós temos uma aula bem interessante, que é sobre o retorno à vida espiritual. Todos já estão convidados. Então é isso. Vamos nos preparar agora para a palestra que acontece daqui a pouco. Eu convido todos a relaxarem. Quando eu falo relaxar, é relaxar a alma, o coração. Procurem fechar os olhos para tentar se conectar com o divino, com a espiritualidade maior, com o amor de Jesus. Resgata lá dentro tudo que você tem de melhor. Resgata lá de dentro a melhor das tuas intenções, para com você e para com todos aqueles que te cercam, aqueles que convivem contigo. Porque é na caminhada que a gente aprende, que a gente exerce todas as habilidades necessárias
para o crescimento e aperfeiçoamento do Espírito. Então vamos rogar agora a Jesus, nosso mestre amigo, aos nossos mentores, à espiritualidade dessa casa, que intua o nosso palestrante de hoje, que nos ajude a manter o elevado pensamento, para que quando sairmos daqui, possamos sair mais fortificados. Vamos abrir essa noite então com o Pai Nosso. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Eu convido então o Jorge, nosso irmão de tantos momentos aí, para mais uma vez vir aqui à frente, falar um pouquinho. Hoje a palestra é o Tempo de Deus. Por favor. Obrigado. Uma boa noite a todos, aqueles que se encontram aqui presentes na carne e no espírito, e também os internautas que nos assistem. Em segundo plano, eu gostaria de agradecer à casa pelo convite, pela alegria que temos de reencontrar os rostos que já amamos, né? E de conhecer outros que aprenderemos a amar. E pela oportunidade de refletirmos juntos sobre as leis divinas, sobre os ensinos de nosso Mestre Jesus e sobre essas riquezas que a doutrina espírita coloca em nossas mãos para que avancemos na direção do progresso moral. Esse que nos conduzirá a conhecermos Deus. O tema, como já foi dito, é o tempo de Deus. Quando nós falamos em tempo, algumas imagens já vêm à nossa cabeça, algumas denominações já ocorrem em nosso pensamento, porque nós lidamos com o tempo já de longa data, principalmente quando já estamos numa idade mais avançada, não é mesmo? Porém, quando nós falamos de Deus, nós temos uma certa dificuldade, porque é tão difícil para a criatura tão pequena conhecer o Criador. É muito difícil a gente dimensionar essa grandeza que é o nosso Criador. Então, quando nós pensamos em Deus e vamos encontrar dentro do Livro dos Espíritos, questão de número 1, o que é Deus? Né? Que é Deus? Essa é a pergunta, que é Deus? Não é quem, nem o que, nem como, é que é Deus. Justamente para que os Espíritos coloquem de uma forma mais clara possível para o nosso pequeno entendimento. E mesmo assim fica muito difícil. Né? Fica muito difícil. Inteligência primária. Né? Causa primária de todas as coisas. Então, é a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Nós, quando olhamos para todas as coisas, nós temos noção de quem estamos querendo conhecer. E lá na questão de número 3, nós vamos ver alguns de seus atributos. Então, basicamente, do Livro dos Espíritos, nós vamos ficar entre essas duas questões e mais algumas que veremos, né, em alguns momentos. Mas, para que a gente conheça Deus, eu preparei não, na verdade, colhi da internet um videozinho que vai falar um pouco, ou vai mostrar para a gente um pouco de Deus, para que a gente possa conhecer. Não é esse aqui, viu? Esse é um telescópio espacial, né, chamado Euclide. Ele foi lançado em julho de 2023, né, pela Estação Europeia, juntamente com um consórcio com a NASA, para que o homem possa compreender um pouco mais da matéria e energia escura, que representam 95% do universo. É isso mesmo. 5% do universo é o que nós palidamente veremos aqui em breves segundos, em breves minutos, talvez não dê 30 segundos, são a matéria que a gente vê, 5%.
Isso tudo que a gente contempla e admira tanto e se apega tanto é 5%. E o homem quer conhecer essa matéria, essa energia escura, né? Que movimenta e que causa modificações no tempo. Então nós vamos conhecer através das lentes deste espião, né, espacial, que faz um escaneamento do universo. Para vocês terem uma ideia, ele é um dos mais sofisticados equipamentos, ele supera os outros em 100 vezes a capacidade de fotografar, porque ele vai escaneando ponto por ponto e trazendo as imagens em 3D para que os cientistas possam analisar, né, todos os detalhes com riqueza do nosso espaço. Então ele já decifrou nesse período em torno de 1% apenas, né, 1% apenas. E as imagens, vocês vão ver que estão muito próximos de nós, mas na verdade a distância que ele consegue alcançar, atraindo essas imagens, é de 10 bilhões de anos-luz. Você sabe o que é isso? Nós não temos ideia, né? Nós não temos ideia. Andando à velocidade da luz, né, que segundo Maxwell é 299.792 e 458, se eu não me engano, 1.000 quilômetros por segundo, né? Que é quase 300.000 quilômetros por segundo, é assim que nós deveríamos andar. E matéria nenhuma, massa nenhuma consegue atingir essa velocidade, porque causaria distorções no tempo que o dificultaria. Não tem como nós atingirmos essa velocidade. Apenas a luz, porque os fótons assim o permitem, porque não tem massa, né? Então, a velocidade da luz consegue atingir essa distância. É aonde ele consegue visualizar. Então, o universo de Deus é muito maior, né? É muito maior. A obra divina é enorme. E o que a gente precisa ver, então? Olha só o que ele traz. Essas imagens. Cada uma desses pontos de luz é uma estrela como o nosso Sol. São bilhões de estrelas em cada via, que a nossa é a Via Láctea, né? Eles estão estudando, querendo conhecer essa galáxia de Perseu, que é muito semelhante à nossa galáxia, mas como nós estamos inseridos nela, nós não conseguimos estudá-la com claridade. Então, ela que está a uma distância considerável, eles conseguem visualizar e trazer imagens para comparar a nossa galáxia, né? Onde nós estamos inseridos. Essa imagem, cabeça de cavalo, né? Isso não parece mesmo, né? Essa nebulosa está dentro da nossa Via Láctea. Essa nebulosa, para nós termos uma ideia, que está dentro da nossa Via Láctea, está a 1.600 quilômetros, a 1.600 milhões de quilômetros da Terra de distância. Então não é pouca coisa, né? Então é muito vasto o universo, né? E eu trouxe justamente, parei nessa imagem, eu acho que ela vai avançar um pouco mais também, deixa eu ver. Não vai. Era para ficar ali mesmo. Para a gente entender o quão grande é, cada um desses pontos é uma estrela, como eu estava falando. Então, se a gente notar a dimensão e a beleza que é esse universo de Deus, como nós, ao vermos ou visualizarmos um quadro, pelo menos aqueles que entendem arte, conseguem descrever as características do autor. Para nós, né, com a nossa capacidade, seres ainda muito pequenos, né, espíritos inferiores, num planeta de provas e expiações, exercitando-as na nossa caminhada, o importante é a gente olhar essas imagens e procurar, dentro dessa dimensão enorme, entender um pouco dessa dinâmica de Deus. Portanto, quando nós falamos em Deus, toda a sua obra também está contida o tempo, né? Mas esse tempo que nos manipula, que mexe conosco, que faz determinadas
circunstâncias conosco que nós mal conseguimos dominá-las. Né? É o que nós vamos procurar compreender nesses poucos minutos que passaremos juntos essa noite, para que a gente possa se fortalecer e tomar as rédeas do tempo. E o tempo de Deus que nós provocamos aqui nesse título, justamente são essas rédeas que determinam a nossa postura diante deste fenômeno, né, que é uma das naturezas divinas para nos auxiliar a evoluir. Porque quando nós olhamos para o nosso passado, nós vemos um homem totalmente bruto, né? Mas foi com o tempo e com os desastres naturais e com a observação que o homem fazia que saímos das cavernas e encontramos-nos no estado que estamos hoje. Então, muito tempo se passou, mas haveremos de considerar que muitos de nossos irmãos pereceram no meio do caminho. O tempo levou muitos de nossos semelhantes. Aos milhões, poderíamos dizer, né? Para que nós pudéssemos sentar numa cadeira e assistir essas imagens, quantos homens ficaram ao longo do tempo? Essa é a primeira observação sobre o tempo que nós precisamos fazer. Então, o tempo, ele tem uma escala dentro da nossa percepção que é individual. E é isso que nós vamos começar, então, a visualizar daqui para frente, né? Depois daquelas imagens lindas, nós vamos trazer a Grécia Antiga, a mitologia grega, além de todo o conhecimento que os gregos nos trouxeram nas artes, né? No direito, na sociedade, em todos os âmbitos da nossa sociedade, nós temos a presença, né, da Grécia Antiga. Então, há mais de 2000 anos antes de Cristo, os gregos já estavam preocupados, né, com o tempo. E eles têm denominações para mais ou menos uns 4 deuses que têm relação com o tempo, né? Nós vamos estudar aqui, vamos ver, para não nos estendermos demais, há 2, né? Mas inicialmente nós vamos falar deste camarada aqui que nós gostamos de controlar e ele nos controla. Quem controla quem, né? O Cronos. O Cronos, né, era o deus do tempo cronológico ou sequencial. Então, é quantitativo, aquele que mede as horas, mede os dias, as semanas, os meses, os anos e todos os ciclos da vida humana e da vida de todas as coisas que nós conhecemos. Então, é justamente nesse momento em que ele surge na cultura grega como um deus que controla, né, a nossa condição humana na Terra. Mas vejam só como eles são místicos, né? São criativos os gregos. A gente vai ver que eles representam esse deus grego dessa forma. Vejam só, ele apresenta na mão uma foice. É um homem velho, para significar que o tempo é muito mais velho que qualquer um de nós. Ele já estava aqui antes de nós, né? Qualquer um de nós. Também tem asas, porque ele é rápido. Se a gente dormir, pronto, o tempo já foi. Passou, né? Quantas vezes nós acordamos com essa impressão que o tempo foi perdido? Puxa vida, não fiz no tempo correto. É justamente isso que eles querem trazer, né? Então, nessa condição de tempo, que é o deus Cronos, ele está ali com uma criança e tem cenas muito mais horrorosas, não sei se alguém já leu sobre a cultura, acredito que sim, né? Quando fala do Cronos, ele, para dominar os titãs, ele matou o próprio pai, né? Matou o próprio pai, não. Ele, diríamos assim, cerceou, né, ele de ter filhos. Ele castrou o pai, para que não houvesse outros deuses além dele. E para que não tivesse herdeiros, ele comia todos os seus filhos, né? Olha só que coisa horrorosa, né? É difícil. Tem cenas, né, os artistas né, clássicos, eles trazem cenas muito feias sobre esse aspecto, né? Mas para representar o quê?
essa cena forte é para nos acordar. Para que a gente entenda que é o tempo que leva as coisas que nós amamos, inclusive os nossos filhos. Ele engole tudo que é aquilo que a gente considera de valor. É ou não é? Que monstro é esse, eles estão dizendo aqui para nós, que leva tudo, que nós conseguimos palpar. Então é importante que a gente entenda e por que nessa mitologia ele se apresenta desta forma, justamente para nos despertar. Mas vamos em frente para a gente conhecer um pouco mais, né? Então representa o tempo devorador, aquele que consome a vida, leva as pessoas queridas, os sonhos, né? Os bens materiais que a gente prima tanto. Então, quando nós colocamos as nossas expectativas nas coisas materiais, porque tudo que nós falamos aqui é matéria. Concorda comigo? O que acontece? O Deus Cronos, o tempo Cronos, cronológico, leva embora. Então já começamos a refletir que existe uma outra forma da gente compreender essa questão do tempo, né? Que é o tempo de Deus, onde a gente vai chegar daqui a pouco. Então aqui algumas expressões que nós já conhecemos, né? Eu acho que não tem aqui quem não conheça, a não ser os mais jovens, bem jovens mesmo, né? Vamos matar o tempo, né? Passar o tempo. E quanto tempo a gente perde fazendo essas atitudes ou praticando isso, né? Quantas pessoas, num dia chuvoso que nem hoje, ao invés de aproveitar o tempo, se entregam ao Deus Cronos, né? E ficam, nada contra, mas ficam inertes em frente a uma TV, entrando numa história em que não tem coparticipação alguma, né? Eu falo disso porque a minha esposa gosta de assistir umas novelas. E eu, para não ficar muito longe dela, eu me sento para ver boa parte delas. E eu sou aquele crítico de novela. Mas eu não sou crítico do trabalho em si, eu sou crítico do autor. Aí a minha esposa, olha só, coitada. Eu digo, o autor é que fez ele assim. O autor, ela disse, não, pode ficar quieto, se é para fazer esses comentários, eu não quero, né, que tu fale então, melhor tu ficar quieto. Bem assim, eu digo, então eu prefiro ficar quieto. Mas eu não entro naquela história, não dá para a gente entrar, porque nós não temos como mudá-la, não é verdade? Então nós perdemos tempo. Então o tempo é um mecanismo para nos acordar para aquilo que nós precisamos fazer efetivamente. Nós vamos caminhando, vocês vão ver que eu não estou muito longe da onde nós precisamos chegar. Mas é importante que a gente acompanhe o raciocínio. Se nós nos distrairmos, foi o tempo. E foi o raciocínio, né? Muito bem. Nós vamos trazer aqui a doutrina, que é extremamente esclarecedora em todos os assuntos que a gente possa imaginar. Kardec, né, com o auxílio da espiritualidade maior, comandada por nosso Senhor Jesus Cristo, ele nos trouxe tesouros, né, grandiosos e de grande importância para a nossa construção moral, né? E o que vai falar a doutrina, né? Ela vai falar lá na Gênesis, no capítulo 6, que é chamada, intitulada como uranografia. Deixa eu ver, eu não gosto de olhar muito para a tela, mas eu não tenho aqui, vou ter que olhar na tela. Uranografia geral, espaço e tempo. Quem fez, né, essas observações, esses estudos e trouxe dentro da obra, em 1862, foi nada mais, nada menos do que Galileu, o espírito Galileu. É aquele, Galileu Galilei, né? Que nós conhecemos como o pai da física moderna, pai da ciência moderna, um homem observador que viveu e desencarnou em 1642. Então, 220 anos depois do seu desencarne, ele vem agora não mais pelos olhares através do telescópio para descrever o universo e o cosmos, mas através do próprio olhar como espírito para descortinar essas verdades que ele traz aqui, que são importantíssimas para a gente compreender. Está na Gênesis capítulo 6, com muito mais amplitude, com muito mais observações do que eu trouxe aqui. Aqui são apenas alguns pontos. Então, o que Galileu
E, né, Galileu Galilei, esse italiano, né, que trouxe essa maravilha para nós, ele vai dizer, primeiro, ele une espaço e tempo. Não é por acaso, né, que Einstein, em 1905, vai trazer a teoria da relatividade especial unindo espaço e tempo. Não tem como a gente falar só de tempo, nem de espaço. Então, a teoria da relatividade especial vai trazer exatamente como está trazendo. Isso é em 1862, né? Então, alguns anos antes, algumas décadas antes, de Einstein trazer a teoria da relatividade especial, que foi antes, em 1905, antes da teoria da relatividade geral, que foi em 1915. Então ele vai falar o que é o espaço, para a gente entender. É tudo aquilo que a gente viu. Se a gente puder entender, tudo aquilo que a gente viu naquele filmezinho breve de 30 segundos. Se continuarmos durante anos, ele vai dizer para nós, anos, séculos, bom, a gente já não consegue mais mensurar séculos. Nenhum de nós aqui, eu acredito, pelo que eu estou vendo, encarnado, não consegue mensurar mais séculos, né? Não temos 100 anos aqui, nenhum de nós. Ó, então são séculos. Aí ele vai mais longe, milhares de séculos, e vai mais longe ainda. Milhões de períodos 100 vezes seculares, né? E sempre com a mesma velocidade do relâmpago, ou seja, da luz, né? Que ainda não se usava essa terminologia, mas o relâmpago, né, é a luz. Nenhum passo igualmente teremos avançado, né, no espaço. Então tudo isso que a gente viu do universo, milhões e milhões, é exatamente o que a gente viu naquele vídeo que a ciência está acordando hoje, né? 2026, né, que foi lançado em 2023, hoje em 2026 traz aquelas imagens e alguns conceitos que já são considerados para estudar alguns fenômenos que são desconhecidos do melhor cientista que existe na Terra hoje. Então, é muito grande, o espaço é muito grande. E vocês já perceberam que dentro dessa dinâmica de espaço, essas estrelas todas que nós vimos passarão. O universo todo, não sabemos em quantos milhões de anos, passará. E quem ficará? Você, eu, todos nós ficaremos. Porque nós somos imortais. Nós somos a identidade divina. Nós somos os filhos de Deus, os herdeiros de tudo isso. E nós vamos para a Terra e nos agarramos à matéria de tal forma que o tempo precisa nos cutucar, dizer, ó, acabou teu tempo aqui. Tchau, teu ciclo já deu. Né? 50, 60, 70, 100, 107 anos, que eu acho já difícil, né? Mas tem gente que chegou a 112, se eu não me engano. Mas é um ciclo que acaba. É muito pouco deste número gigantesco que é apresentado. E agora vamos ao tempo. Ele descreve assim, o tempo é a sucessão das coisas. Nós não somos coisas, nós somos espíritos. Está ligado à eternidade. Né? Ou seja, ele pertence à eternidade. Quem nós consideramos eterno? No Livro dos Espíritos, questão de número 13. Né? Quais são os atributos da divindade na questão de número 13? A primeira delas, Deus é eterno. Eterno por quê? Diferente de nós imortais que sabemos não ter fim, mas nós tivemos início, nós somos criados. Deus não tem início. Não tem fim. É eterno. Eternidade é de Deus. O tempo é de Deus. Do mesmo modo que as coisas estão ligadas ao infinito, que também é de Deus. Nós consideramos infinito o universo porque nós não conseguimos atingir o fim. Mas é de Deus. Tudo é de Deus. E nós somos herdeiros de toda, né, a riqueza de nosso Pai, que é Deus. Então, começa a movimentar a nossa cabeça que nós temos outros valores a serem considerados. E vem nos complementar ainda essa questão de eternidade, dizendo, se os séculos de séculos são menos que um segundo na eternidade, que foi que a gente leu acima, aí a questão, né, para a gente
já levar para casa, levar desde já, para a nossa construção. Por que então, né, que vem a ser a duração da vida humana? Por que a gente se apega tanto a este período de espaço de nossa existência? É óbvio que é um momento importante para nós, sem sombra de dúvidas. Que o mundo material é importante para nós, sem sombra de dúvida. Mas as coisas estão sob a égide do tempo. Inclusive o nosso corpo, que é material, ele ficará. Nós não levaremos. Quando muito, a imagem psíquica dele, né? E assim mesmo a gente chega lá e escolhe a melhor fase, o melhor ciclo dele, né? Que gira ali em torno dos 35 anos. E nós vamos tentar ver aqui, eu acho que vai dar tempo da gente ver. Que é uma obra do Haroldo, A Bússola e o Tempo, não sei se já foi lida por alguém, né, que trata sobre isso, sobre os ciclos humanos, né? Mas vamos ver se dá tempo. Se não, fica aí o convite para, né, analisar a obra. O tempo é apenas uma medida relativa, repetindo, né? Relativa da sucessão das coisas transitórias. A eternidade não é suscetível de medida alguma. Do ponto de vista da duração, né? Então não tem duração, não existe, ou seja, não existe início, nem meio, nem fim, ela é tempo presente, é o que nós vamos ver, não há começo, nem fim, tudo lhe é presente. Né? Tudo é presente. O friso ali é meu, para que a gente comece a pensar nessa palavrinha. Presente. Presente. O tempo de Deus não é representado pelo passado e nem pelo futuro. Né? Ele é tudo isso. Mas para nós, enquanto filhos dele, nesta transitoriedade na matéria, nós precisamos observar o presente. Porque normalmente nós estamos apegados ao passado, carregados de culpa, ou condenando alguém por culpas que achamos, né, sermos vítimas, ou então estamos projetando o futuro e não realizamos nada para concretizar esse futuro. Ou seja, nós ficamos sonhando com o futuro sem praticar o futuro que desejamos no presente. Né? Como humanidade, nós vivemos dizendo, pode perguntar para qualquer Miss Universo, a paz mundial. E tem certeza que é a aspiração de qualquer um de nós. Mas o que nós estamos fazendo para concretizar a paz mundial? Alguns dirão aqui, mas o que eu tenho a ver com isso? A paz mundial, o que eu posso fazer? A paz começa, ou as atitudes começam em nossa relação mais próxima. Em nosso mundo, né, que nos circunda. Eu sou o pacificador dentro do meu lar. Quando alguém me diz alguma coisa desagradável, eu conto até 1000, 2000 e peço para Deus me ajudar a não pular no pescoço. Eu oro pela criatura e oro para mim mesmo para conseguir vencer cada vez mais esse ímpeto. No trânsito, na vida comum de todos os dias, eu sou pacificador. Então nós precisamos entender que aquilo que nós almejamos, nós temos o presente. Esse é o nosso tempo. Esse é o tempo de Deus para nós. O presente. Porque o passado e o futuro, como é que a gente diz? Só a Deus pertence. Né? E é verdade. Porque Deus é eterno. Princípio, fim, né? E meio. Nós somos só meio, porque o futuro não sabemos se vamos acordar amanhã, não sabemos como será o dia de amanhã, não sabemos daqui a 1 hora, daqui a 10 minutos, daqui a 1 minuto, daqui a 1 segundo. Né? Mas vamos refletindo. A bússola e o lema, cheguei aqui. Mas eu acho que vai dar tempo de eu conversar. Eu tenho até... Mudaram a estrutura, né, da casa até as 10 minutos. Então vamos acelerar aqui, porque
Haroldo vai trabalhar nessa obra, a Bússola e o Leme, a questão dos ciclos da vida, né? Que representa, faz assim uma adaptação, uma análise, né, da vida, enfatizando a gestão das transições que nossa vida humana, obrigado, ou vida pessoal, individual de cada um, ou da humanidade como um todo, atravessa ao longo dos anos. Então ele faz uma relação muito interessante que nós vamos ver depois desses conceitos que ele traz aqui para a gente firmar isso, que vem, coincidentemente, né, falar sobre o que a gente já viu. Para um cientista, o tempo não possui significado pessoal. Ele é matemático, linear, passado, presente e futuro. Pronto, né? A gente conta. É o tempo cronos, ok? Para o filósofo, e aqui ele traz esse Henry Bergson, diz que compreendeu o tempo como duração, né? Então é esse tempo cronológico, duração, algo experimentado pela mente, então esse tempo cronológico experimentado pela mente, e mostrou que a nossa experiência do tempo é subjetiva, é individual, cada um tem a sua, de acordo com o aprendizado que já adquiriu das coisas e dos valores reais que nós precisamos aperfeiçoar em nós, que são as virtudes de uma forma geral. E eu falo aqui virtudes, porque quando a gente está sorrindo, está numa boa, o tempo passa rápido. Concorda comigo? Quando a gente está com raiva, com um ódio de alguém e está junto a essa pessoa, o que acontece? O tempo não passa. Eu olho, ela está ali do lado ainda. Né? Daqui a um pouquinho ela passa por mim. Parece que o tempo, né, é uma eternidade. Então, as virtudes é que fazem o tempo parar na concepção nossa, né, subjetiva nossa. É o que ele está dizendo aqui. 1 minuto pode parecer 1 hora. Ou 1 hora pode parecer 1 minuto, de acordo com a natureza do que foi vivido naquele momento específico. Né? Então, de acordo com a natureza, que natureza nós precisamos desenvolver? Justamente as generosas, bondosas, as que desempenham papéis importantes na nossa educação moral, né? Que são as virtudes do homem de bem, né? Que os Espíritos nos esclarecem com tanta veemência. Né? Haroldo conclui que todas as atividades humanas são estruturadas pelos ciclos diários, mensais, anuais, mas frequentemente o que nós esquecemos, além desses tempos que a gente conta, né? Comemoramos aniversário, né? Existem outros ciclos maiores. E um ciclo que é o derradeiro, que é o ciclo da finitude, né, da nossa vida. Então a nossa vida é um ciclo. Eu nasci, me desenvolvi, cheguei no ápice, como a matéria toda, né? Vou declinar e vou fenecer. Vou voltar a ser espírito desencarnado, segundo o que nós aprendemos dessa doutrina maravilhosa. Então, quando ele fala isso, ele vai dividir esse tempo, e segundo alguns estudos, foi calculado um tempo de mais ou menos 84 anos de vida. Né? E ele divide, numa primeira etapa, em 4, né, divisões, ou seja, em 4 ciclos, e num segundo momento em 12 ciclos. Nós vamos ver aqui rapidamente esses 4 ciclos, que vai... Esse R aqui é o do Ponte? Não, melhor não experimentar, né? Senão apaga tudo, pronto. Eu vou falando aqui. Então, do 0 aos 21 anos de idade, né, ele considera aqui como as estações do ano para a nossa vida. Do 0 aos 21 anos de idade, né, nós estamos na primavera. Né? Ele fala desse tempo da extroversão, ou seja, é o ser humano crescendo, se inteirando do mundo, querendo se apropriar das coisas, do tempo, da vida como um todo, entender a sua sexualidade, entender o seu papel social, profissional, enfim, nós estamos com toda a potencialidade. Né? Então, é nesse desenvolvimento em que nós vamos crescendo e vamos passar por onde? Pelo verão, né? Aquele momento onde as folhas já estão compostas, a primavera já passou, tudo está muito rico, muito fértil, que é o período do verão, né? Na nossa vida, que representa dos 21 aos 42 anos.
Mas olhem só, ele também divide esse período em dois. Que ele diz o seguinte, é um período de expansão, né? Mas é um período, logo em seguida, quando ele divide ali nos 42 anos, que é a crise da meia-idade, coincidência ou não, né? As pessoas entram naquela crise, e agora? O que eu faço? Continuo, né? Curtindo e explorando, ou tenho que pensar mais em mim? O que eu preciso fazer? Quais são as coisas que eu deixei de fazer? Aonde que eu preciso acertar? Nossa, eu tenho 41, 42, daqui a um pouco tem, será que eu vou até os 60? Será que eu vou até os 70? A gente começa o período da introversão, diz ele, a partir dos 42 anos. E ele diz que até os 63, né, a pessoa está consciente desse período e está, né, na busca por ajustes e procurar cuidar mais do corpo, cuidar da saúde física, mental, das relações como um todo, né? Que é o período do outono e inverno. O inverno significa que nós estamos partindo da vida física. O outono é quando começa esse período todo, segundo ele, dividido em dois, né? Depois dessa crise da meia-idade. Então, nesse ciclo fica muito claro para a gente entender que também nós obedecemos ao tempo. E como observadores do tempo, e sabendo dessa nossa condição, né? Que como o ciclo da natureza, a primavera, o verão, são os períodos de riqueza e de bonança, nós também passaremos por esses períodos mais amargos, mais difíceis, dolorosos, que a idade vai demonstrar para cada um de nós, que é o período do outono e do inverno humano. E a gente precisa se preparar. Como que a gente quer passar esses momentos? Porque ele nos coloca e nos convida a refletir justamente para que a gente não gaste muita energia nesses dois primeiros períodos, porque é o que geralmente a gente faz, como se não tivesse amanhã, né? Para chegar consciente e saudável, para, nesse período de conscientização e introspecção, ter energia para levar a nossa vida a um estágio maior do que aquele que a gente costumeiramente acaba vendo, né, em nossa sociedade, na relação que nós temos com aqueles que nós conhecemos, né, que nós mesmos estamos atravessando. Caminhando mais para o final, nós vamos ver também que os gregos, um pouco mais recente, 500 anos antes de Cristo, eles vão trazer um outro deus, que é filho de Cronos. Aí algumas pessoas dizem, mas Cronos não matava seus filhos? Mas a mãe de Cronos foi mais esperta, segundo os gregos. Ela deu uma pedra enrolada nos panos para ele comer. E teve um deus que saiu, né, ileso dessa história, que é Kairos, que é o tempo que nós precisamos trabalhar. É esse deus aqui, que é representado de forma nua, olha só, bem diferente, né? Jovem, que também tem asas, e tem asas nos pés, é mais rápido que o pai dele, né? Que apresenta também à frente uma libra, né, uma balança, para medir alguma coisa, que nós já vamos ver o que é. E também um topete, um cabelo que é da cabeça, né, da parte do meio da cabeça para frente. Um topete, né, acentuado. Por que disso? Bom, esse tempo Kairos, nós só podemos pegá-lo pela franja. Representa o que para nós, né? Vamos ver. Olha só. É o tempo da oportunidade, né? Imensurável e perfeito. Ou seja, não é o tempo quantitativo. É o tempo presente, né? Possui natureza qualitativa. Ou seja, nós precisamos aplicar qualidade naquilo que nós fazemos para recebermos a oportunidade. O tempo chega todos os dias para nós. E muitos de nós olham para a vida como se fosse um eterno paraíso sem esforço íntimo. Mas todos nós que atingimos um determinado ponto da nossa caminhada, seja no âmbito profissional, seja no âmbito, né, amoroso, seja em ângulo for da nossa vida, nós fizemos sacrifícios. Nós fomos resignados, determinados, ou seja, nós qualificamos o tempo. Enquanto uns iam para a balada,
Nós ficamos estudando para passar na prova, né, para passar no vestibular, para continuar estudando. Enquanto muitos iam se divertir, nós ficamos cuidando do filho pequeno, né? Hoje ele já está grande, saudável e nos dá alegrias. E é a qualidade que nós aplicamos ao tempo. E aquele tempo é o tempo oportuno. Se a gente perder, por exemplo, um filho, a gente entregar para alguém criar, vou pegar ele criado, é muito mais fácil, né? Mas cadê o aprendizado desta convivência? Cadê o crescimento que eu vou adquirir? Não tem, não tem. Então é um tempo precioso, é o tempo da oportunidade. É Kairos chegando para nós. E a gente precisa estar pronto, porque senão ele passa e vai embora. É o tempo da oportunidade. Eu tenho que responder os 10 minutos do amigo ali, então vamos lá. É a ocasião certa, quando algo, né, especial se cumpre, não pela duração, mas pelo significado. Né? Pelo significado. E aí que está a subjetividade. Como que nós estamos qualificando, né? Cada um de nós, intimamente, o tempo que temos. Estamos aproveitando de fato o tempo? Estamos construindo o nosso amanhã, que não sabemos até onde vai? Então, o convite é para que a gente faça exatamente isso. Considerado o tempo de Deus. Kairos, para os gregos, é o tempo de Deus. É o tempo de agora. Como a gente viu ali atrás, o ontem já passou, o amanhã não nos pertence, nós não temos como. Nós temos como nos preparar ou preparar o nosso amanhã. Mas quando que a gente faz isso? Não é ontem. É hoje, é agora. É nesse instante. Quando aqui viemos, quando a nossa irmã falou, com esse frio que está fazendo, nós estamos construindo. Nós estamos no hoje, é o agora. Para o nosso espírito, para o nosso fortalecimento moral. Porque do contrário, nós poderíamos estar em outros ambientes, como alguns estão em frente à TV nesse instante, ou em outras tarefas passageiras que não nos levam a nada. A gente olha o celular e às vezes fica ali 1 hora. E um outro dado espantoso, né? O Brasil é o maior consumidor de mídia. Maior consumidor. São 9 horas por dia. E só de rede social, 3 horas e 43 minutos. E aí as crianças que nós deveríamos estar cuidando, né, e educando a controlar esse tempo que estão na internet, de todas as crianças, 83% têm rede social. Então elas também estão nesse número. Quem está cuidando disso? Cadê a responsabilidade? Cadê o tempo Kairos dos pais nesse instante? Que é o presente. Depois as crianças acordam daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, na criminalidade, nas drogas. E nós culpamos a quem? A sociedade? A babá? É o tempo agora, é o tempo presente, junto com ele, educando, aparando as arestas, cortando, né, os galhos tortuosos que surgem e que nós, observadores, fiéis no tempo de Deus, podemos fazê-lo, para que possamos ser felizes no futuro. Tem uma colega nossa, não sei se vocês conhecem, a Kaira, ela escreve justamente sobre esse momento. O meu tempo, quer dizer, o livro dela é meu tempo, tá? Não é o meu tempo. É o tempo dela, né? Ela descreve a história da vida dela com essa nomenclatura que eu achei interessante, porque é exatamente o que nós estamos conversando aqui. Ela diz assim, lá no capítulo 6, né? Que é o título do capítulo. O momento que realmente existe. Né? É fato, né? É o agora. O único tempo real é o tempo presente, diz ela. O passado já não existe. É apenas memória. Que bonito, né? Ficou mais lúdico, mais enfeitado, mas é verdade, né? É memória. As pessoas que já não estão mais entre nós. É memória. Os seres amados que desencarnaram. É memória. Né? O que é passado é memória. O futuro ainda não existe. É apenas possibilidade. Né? Então nós estamos hoje construindo possibilidades que podem ou não acontecer. Mas o presente é o encontro
oportunidade. E aí essa palavrinha que é fundamental para a nossa compreensão e exercício. Escolha. Todos nós temos o poder de escolha. Todos nós. Porque temos o livre-arbítrio para fazê-lo. Ninguém pode nos cercear isso. Claro que existem alguns lugares em nosso orbe que isso fica difícil em virtude da sistemática ou, né, da questão social de cada nação. Mas escolha. Nós podemos escolher. O presente é onde a vida acontece. E a vida acontece, segundo o Novo Testamento, e aí a lição do Cristo, já agora sim, caminhando para o nosso final, Jesus vai dizer, lá em Mateus capítulo 6, versículo 19 e 21, dentro dos alertas que ele faz para nós. E eu gosto de ler esses alertas porque eu uso para mim. E é importante que a gente se dê conta o que ele diz sobre essa questão. Ele vai dizer assim, ó, não entesoureis para vós tesouros sobre a terra, né? Onde a traça e a corrosão consomem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Jesus não está preocupado com a vossa riqueza material. Os tesouros que Jesus nos convida a refletir aqui são os tesouros do coração, do sentimento, os tesouros morais. Então, esta oportunidade na Terra não podem ser consideradas como momentos somente materiais. Nós somos homens do mundo, sim, mas não precisamos nos debruçar sobre as questões materiais. É o contrário. Nós precisamos nos estimular e desenvolver moralmente, exercendo as atividades materiais. Então, o que Jesus nos alerta é que para a gente não deixe que... Quem é que rouba? O tempo rouba. A gente já sabe disso. E ele vai continuar dizendo, entesourai para vós tesouros no céu. E aonde que é o céu? É o tesouro do nosso coração. E coração é um órgão que bate somente, né? Mas é o sentimento. Como que nós estamos trabalhando os sentimentos em nosso ser? Que sentimentos estamos semeando? De que forma estamos lidando com as situações que nos chegam? Desenvolvem sentimentos bons ou ruins em mim? Se desenvolvem sentimentos ruins, nós estamos ainda no tempo Cronos. Nós precisamos trabalhar o tempo de Deus, Kairos. Essa transformação de tudo que é ruim que nos chega, fazê-lo bom. Um limão, faça uma limonada. Né? Uma ofensa, daí a outra face, nos ensinou Jesus. Está aí o nosso modelo de guia. E ainda vai dizer, pois onde está o teu tesouro, ali estará também o teu coração. E aí, algumas considerações para a gente finalizar, que eu salvei aqui no meu celular, porque a gente precisa exatamente trabalhar essa preciosidade que é o tempo presente, que é o tempo de Deus, que é o tempo da gente compreendermos-nos como criatura divina na Terra, encarnada, ou aqueles irmãos que estão aqui fora da carne, desencarnados nas oportunidades que temos. Quais são as metas e valores centrais da sua vida? Fica para nossas reflexões. Sentimento é a sede do Espírito, fonte de todas as nossas ações, pensamentos e palavras. Considere-as no seu dia a dia. As criaturas atualmente elegem algo e as coisas sob o tempo Cronos. Nós estamos desenvolvendo e desempenhando grande energia para conservar a juventude. Sabemos que nós, não tem jeito. Nada contra quem se cuida, a gente precisa se cuidar. Mas os exageros a gente precisa entender aqui. Né? A questão da beleza, do apego com a impermanência. Aquilo que não é permanente, nós estamos ali agarrados, fixados nele.
a dificuldade de transcender do domínio do tempo Cronos. Quem ama não vê o tempo passar. Quantos você ama? Ver o tempo como aquele elemento divino que somos herdeiros à eternidade. Porque só o domínio pela eternidade é que nós conseguiremos fazê-lo com relação ao tempo. Porque Deus domina o tempo, domina todas as coisas. E o tempo só respeita o que foi construído com o tempo. Nós temos pressa de ter coisas prontas, né? E a gente já viu que em todas as situações em que nós buscamos o que é pronto, nós nos machucamos. As relações rápidas terminam rápido. O que a gente constrói rápido, vai rápido. A gente sonha com ganhar na loteria. As pessoas ganhando na loteria não ficam uma década com o dinheiro que adquiriram. Porque a gente dá valor àquilo que a gente constrói com o suor, com o tempo. Porque do contrário, a gente descarta fácil. Não dá o devido valor. Por isso, meus irmãos, o convite é para que nós venhamos a obedecer o tempo de Deus em nossa construção. Para que nós, como semelhantes, imagem e semelhança dele, possamos edificar a eternidade em nossas relações. Para que o amor prevaleça em tudo que fazemos, nas diferentes escalas em que já nos encontramos. Que a gente possa, então, nos fortalecer nesse sentido. Agradeço a oportunidade de estarem, né, aqui comigo até agora, ouvindo, e agradeço a espiritualidade que contribui com as nossas reflexões e também com a intuição e inspiração para que nós pudéssemos avaliar o tema de tão grande importância. Que Deus abençoe suas vidas e a todos nós. Entrego a palavra à nossa irmã. A prece de encerramento? Vai continuar gravando? Vai? Pode deixar. Não, pode deixar. Neste instante sublime, Senhor da vida, em que nos encontramos diante de Ti, além da carne, mas em espírito, flexionados diante de tamanha grandeza, de tamanho amor, por cada um de nós, Tuas criaturas, ainda tão inconsequentes e perversas muitas vezes. Obrigado, Senhor, por considerar em nós Teus filhos, por permitir que a Tua grandeza de amor infinito nos alcance e estabeleça a possibilidade de estarmos melhores hoje do que ontem e amanhã do que hoje. Pelas companhias benéficas que auxiliam o nosso transitar na terra e fora dela. Durante o sono ou durante as experiências que temos junto aos nossos irmãos. Neste instante sublime de nossa relação com aqueles que confessam a mesma fé, que buscam através dessa doutrina que nos elucida, conhecer-te melhor. Obrigado, Senhor, por aqui estar, por permitir que te sentamos, que venhamos a perceber as energias que se espargem por todo esse ambiente e que atravessam as nossas consciências e depositam-se em nossos corações e sentimentos. Fique conosco, Senhor, além desses momentos, em todos os instantes da nossa caminhada, para que nós possamos, conforme as reflexões aqui feitas, fazer um exercício diferente do tempo que convida-nos a exercitar, o tempo vosso, em nossa caminhada terrena.
para que nós possamos ser felizes e tornar felizes aqueles que nos rodeiam. Assim, Senhor, te agradecemos, dizendo, conforme Jesus nos ensinara, a oração que eleva o teu nome e que nos coloca em tuas mãos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje e sempre. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofende. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal e das imperfeições que nos colocam em caminhos escabrosos. Sê conosco, assim como ontem, hoje, amanhã e sempre. Senhor, que assim seja.